Todos os anos, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados no mundo. Segundo o Índice de Desperdício de Alimentos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com o aumento da fome mundial devido à pandemia Covid-19, a necessidade de reduzir o desperdício de alimentos se torna cada vez mais urgente. E as diretrizes emitidas pelo Instituto para Estratégias Ambientais Globais mostram que a prática de compostagem é uma das melhores opções para a gestão de resíduos orgânicos, ao mesmo tempo em que reduz os impactos ambientais. Hoje o Giro Ambiental veio aqui na empresa Guaraipo para conversar com a idealizadora Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo jóia. Muito obrigada por participar e poder mostrar aqui como funciona todo esse processo da compostagem. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Como que funciona a compostagem? A compostagem, ela é um processo biológico onde a gente transforma os resíduos orgânicos, as nossas sobras de comida, em adubo, em composto orgânico. Então a gente transforma um problema em vida. Aqui a gente gosta de ensinar que a gente tem que dividir os nossos resíduos em 3 frações. Os materiais recicláveis, que deve ser encaminhado para as cooperativas, o material orgânico, que deve ser encaminhado para a compostagem, e aquilo que a gente chama de rejeito, é tudo aquilo que a gente não consegue dar uma reutilidade ou consegue transformar em um novo produto. Esse rejeito a gente encaminha para o aterro sanitário. E chega muito rejeito aqui, dá uns exemplos do que seria o rejeito. Aqui a gente não recebe rejeito. Aqui as pessoas que fazem compostagem conosco têm consciência ambiental e faz a correta separação na fonte. O que significa isso? As pessoas conseguem separar dentro das próprias casas corretamente os resíduos. Mas um exemplo do que é rejeito são os absorventes usados, as giletes e tudo aquilo que não existe uma logística para conseguir separar esses materiais para conseguir reencaminhar para outros processos. Eu sei que máscara também, que todo mundo usa para proteção contra a pandemia que teve do Covid-19, também é um rejeito. Também é um rejeito. As máscaras, na verdade, elas têm um potencial de contaminação do vírus, né? Então elas têm que ser encaminhadas para aterro sanitário. Eu diria, inclusive, que elas poderiam ser encaminhadas para incineração. Luísa, o que a pessoa pode estar achando de casa que é um lixo orgânico, mas na verdade não é? Tem alguma comparação mais comum, que as pessoas assim mandam achando que é um lixo orgânico e não é? Olha, existem muito mais resíduos orgânicos que a gente acredita que não seja do que o material que a gente acredita que é, mas não é. Então, exemplos de materiais que são resíduos orgânicos que ficam na dúvida da cabeça das pessoas é filtro de café, guardanapos, papel toalha. E alguns tipos de material que não são compostáveis são panos, tecidos, a própria máscara, a cápsula do café. O café ele é compostável, mas aquelas cápsulas elas não são. Como que funciona a compostagem? Você pega o material, como que vocês separam, misturam tudo? Como que funciona? Aqui a gente trabalha com o sistema de compostagem por assinatura. Então as pessoas elas assinam esse programa, a gente disponibiliza um balde do tamanho e necessidade dessa família ou desse pequeno empreendimento, onde vai ser reservado ali os resíduos orgânicos. Resto de arroz, resto de feijão, resto de macarrão, pão duro, bolo embolorado, todos esses tipos de resíduo eles são armazenados e uma vez por semana a gente realiza um sistema de troca de balde. Então a gente recolhe todos esses baldes com seus resíduos orgânicos, dispondo outro balde limpo e higienizado para começar o armazenamento da semana seguinte. Esse balde com os resíduos orgânicos são encaminhados aqui para o nosso processo, são incorporados no processo de compostagem, os baldes são higienizados para que possa acontecer novamente esse sistema de troca. E aqui no processo a gente consegue transformar esses resíduos orgânicos em adubo. E aí pega todo esse lixo orgânico e coloca no mesmo lugar? Exatamente, mas a gente chama esse local onde acontece a compostagem de leira de compostagem aqui pra gente que faz uma compostagem em larga escala. Nas casas, a gente consegue fazer a compostagem, o processo de compostagem dentro daquele espaço que a gente chama de minhocário ou composteira doméstica. Então a gente agora vai conhecer como que é feito todo o processo em uma leira de compostagem.
aqui é a nossa leira de compostagem, onde acontece o processo de decomposição dos alimentos. A palha, ela funciona como uma rolha. O que significa funcionar como uma rolha? Ela mantém o processo úmido e evita com que as moscas alcancem esse material. Então aqui dentro a gente abre e aqui vocês já podem identificar que tem um resto de comida, tem serragem e já está entrando num processo de decomposição que a gente já consegue perceber os alimentos se decompondo e a gente já não consegue identificar todos os itens. Galera, não tem cheiro nenhum, não tem cheiro, não tem mosca, não tem um bichinho, nada. Nada, né? Muito bonito. E aqui dentro, provavelmente deve estar em torno de uns 70 graus. As leiras podem ter porte e tamanho variado. Dependendo do volume de resíduos gerados e do espaço disponível, este sistema aceita maior variedade de resíduos orgânicos, como restos de carne e alimentos cozidos. Nesse sistema, as bactérias processam a matéria orgânica, aumentando sua temperatura e higienizando todo o processo. Luísa, essa é uma das partes finais da compostagem. Isso aí, aqui o material ele já está maturado, ele já virou adubo e aqui ele parte agora para um processo de peneiragem para ser utilizado. Se você prestar bastante atenção, esse material ele tem cor de terra, ele tem textura de terra, ele tem cheiro de terra, mas ele é o que a gente chama de composto orgânico, é o produto final da compostagem. É o adubo. É o adubo. Muito bom, muito obrigada por nos receber e explicar todo o processo da compostagem. Eu quem agradeço, voltem sempre, é um prazer recebê-los aqui. E até a próxima semana!